todos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro, então, nesta semana de intensas atividades, né, do nosso primeiro encontro tribal, o Despertar. Então, vamos aproveitar esse despertar e falar um pouquinho sobre as nossas potencialidades. Então, o tema de hoje é interação, energia, mente e matéria. Então, esse assunto, ele é bem amplo e nós vamos nos deter aqui a falar a nível pessoal. Então, energia, mente e matéria. Então, nós sabemos que tudo no universo vibra, tudo tem uma frequência, nós já falamos isso na palestra anterior, e nós estamos mergulhados num mar vibracional, onde temos acesso a vários tipos de energias diferentes, com frequências diferentes, e temos que conviver constantemente com isso e aprender, fazer o nosso autoconhecimento para saber e selecionar aquelas energias, aquelas frequências que nos fazem bem, aquelas que vão nos ajudar no nosso processo evolutivo, na nossa mente, na nossa saúde emocional, no nosso relacionamento a nível interpessoal, na nossa casa, junto da nossa família. Então, tudo isso depende do tipo de energia que nós estamos absorvendo e estamos refletindo ao nosso redor. Agora eu vou começar falando, eu só dei uma introdução para nós falarmos sobre essa questão energética, que ela é bem abrangente, mas eu quero me deter a nível mental. Então, aqui nós temos um triângulo bem interessante, onde tem essa representação da energia, mente e matéria. Então, a energia, ela tá ali representada, né, no plexo solar. Depois nós temos o pensamento, que está relacionado ao chakra coronário, e o sentimento, que está relacionado ao nosso chakra cardíaco. Bom, nós podemos também fazer uma alteração e mudar os chakras ali e fazer outras associações. Eu escolhi esses três porque eu vou definir a nossa conversa, vou direcionar, na verdade, para o autoconhecimento e para que nós consigamos enxergar o potencial que cada um tem dentro de si e, principalmente, além de enxergar, colocar à disposição para que esse potencial ele se torne algo favorável, porque normalmente nós não sabemos lidar com a nossa mente, que é um potencial. Muitas vezes fazemos afirmações bem negativas a nosso próprio respeito. Então nós, além de não estarmos entendendo o que significa, né, todo aquele potencial energético que nós temos, nós utilizamos ainda contra nós mesmos. Então, por isso que eu vou me deter nessa questão. Bom, a gente já sabe que o emocional é o que diz, é o que dá o rumo da nossa vida, e que se a gente está bem, o resto todo se reorganiza. Nosso emocional precisa estar bem equilibrado, né, e trabalhar em harmonia com o mental. Bom, nós vamos partir então do chakra coronário ali, que representa o pensamento, tá? O que é o pensamento? Bem, o chakra coronário, ele faz a nossa ligação com o alto, com Deus, com a nossa origem, com a luz. Então, cada um dá um nome que quer, dependendo da cultura, dependendo da sua religião. Mas o nosso chakra coronário, ele nos liga ao nosso ponto de partida. Então, nós somos seres espirituais habitando um corpo físico. A nossa realidade não é da matéria, e sim do espírito. Bem, no momento que nós estamos conectados com o alto, né, nós recebemos aquele influxo energético positivo, salutar, que vem desse ser superior, de algo, né? Deus não tem uma definição. Então, para mim, é uma energia superior a tudo, né? É o ponto de partida de toda a criação. Então, é nessa ideia que eu trabalho e consigo organizar na minha mente essa relação com Deus. Então, nós temos essa conexão, fizemos essa conexão através do chakra coronário,
Por quê? Porque Deus, sendo o Criador, e nós, como somos filhos dele, somos criação dele, nós temos esse poder de auxiliar na criação, co-criando, né? Então, nós vamos usar aqui o termo co-criar no sentido mais espiritual, não no sentido corporativo que muitas vezes a gente escuta falar, né? Nós, com o nosso pensamento, nós co-criamos coisas, idealizamos, plasmamos na nossa mente, né? Emitimos essa frequência desse pensamento, que ele é bem constante, ele tende a se tornar realidade dependendo do quanto eu impulsiono, e aí entra a questão do plexo solar. Então, a gente chama de formas, pensamentos, que nós vamos lançando, né, no universo, lançando no todo, e impulsionamos através do nosso plexo solar, que é a nossa vontade. Então, esse triângulo, ele é uma via de mão dupla. Eu posso ver tanto no sentido horário quanto no anti-horário. Então, quando nós colocamos a nossa energia, o nosso eu, a nossa essência, que está localizado no nosso plexo solar, muitas vezes nós dizemos, né, que nós colocamos a nossa força visceral naquilo que a gente está fazendo, a chance de acontecer é muito grande. Então, eu tenho aqui, eu penso, o meu pensamento é o veículo que vai, né, me impulsionar na minha vontade, isso em direção ao nosso plexo solar. A nossa vontade é tão forte que faz com que a gente consiga sentir o efeito disso e ver que é bem viável. Então, muitas vezes a gente tem uma ideia e a gente já na hora sente, é isso, vai dar certo. Por quê? Porque nós já impulsionamos através da nossa vontade. Então, o nosso campo emocional, representado aqui no nosso chakra cardíaco, sente essa força toda que desemboca, né, no cardíaco, e aí automaticamente ele devolve para nossa mente em termos de sensação de força. Sim, isso vai acontecer. Então, ligando o nosso chakra coronário, plexo solar, chakra cardíaco, esse triângulo todo, nós temos ali a realização dos nossos projetos, das nossas ideias, daquilo que a gente programa para a nossa vida. Também podemos fazer a inversão desse triângulo. Por exemplo, eu tenho a ideia, eu desenvolvo aquela linha de raciocínio, o meu pensamento também. Em vez de o meu pensamento estimular a minha vontade, o meu pensamento vai estimular as minhas emoções. Então, eu vou começar na minha mente idealizar todo aquele projeto. Então, eu vou para tal lugar, eu vou criar isso, e eu começo a sentir realmente como se aquilo ali é viável, dá para acontecer. Por quê? Porque eu senti com o meu chakra cardíaco, eu recebi um impacto muito forte da minha mente, né? E consigo então entender, olha, realmente isso aqui é viável, vai dar certo. No momento em que eu tenho essa linha de raciocínio, porque o meu campo emocional já me apoiou, eu tenho mais vontade ainda, eu coloco minha vontade com mais força ainda, e aquilo ali eu consigo tirar do campo das ideias, com a ajuda do meu emocional, e concretizo o meu planejamento. A minha ideia, ela não é mais só uma ideia, ela já existe, né? Por isso que é importante, quando a gente tem uma ideia, escrever, fazer um planejamento, enxergar, ler, porque a gente também tem o estímulo visual, né? Quando a gente está lendo, a gente está assimilando novamente e a nossa mente vai de novo, realmente é isso. Porque muitas vezes escrevendo nós fazemos várias correções, né? Então eu sempre digo que um planejamento ele é flexível, a gente precisa ter isso, e os planos eles são alterados. A gente precisa entender que nem sempre
vai sair exatamente como a gente planejou. Por isso a importância de escrever, porque nós mesmos vamos chegar a essa conclusão. No momento em que eu delineei todas as minhas ideias, eu vi, não, pode ser por esse caminho, vamos descartar esse. Então, isso é um trabalho bem legal da gente fazer. A gente pode começar com pequenas coisas, pequenas ideias que a gente tem e colocar em prática. Porque a nossa dificuldade hoje em dia é exatamente isso, é a procrastinação, é ficar sempre adiando. Então nós temos às vezes ideias incríveis, a nossa mente é um potencial de criatividade absurdo, de tão forte que é. E quanto a gente coloca em prática disso? Quase nada. Então tem vários fatores que fazem com que a gente não leve adiante isso. Bem, e para colocar em prática o que está nesse triângulo? Será que é fácil? Será que a gente consegue isso de uma maneira constante na nossa vida? Fazer essa interação do nosso pensamento com a nossa vontade, né? Entra aquilo que eu já tinha comentado. Por que nós estamos sempre adiando, sempre procrastinando, às vezes coisas que são fundamentais na nossa vida, de serem feitas, de serem realizadas, concretizadas? Bem, tenho duas coisas para falar sobre essa dificuldade que todos nós temos. A primeira é que, quando nós viemos para uma nova existência, nós costumamos dizer que nós estamos ancorados. Significa que o nosso chakra coronário está conectado com o alto, com a nossa origem, né? Com a nossa essência espiritual. E o nosso chakra básico tá com o pé no chão, tá enraizado, né? O chakra básico é o chakra raiz. Então, quando nós estamos ancorados, né? Nós chegamos e assumimos essa nossa nova experiência no corpo físico. Então, nós aproveitamos as nossas experiências, deixamos o passado para trás. Então, quando isso não acontece, nós acabamos repetindo muitas vezes erros de vidas passadas. Então, tem todo um processo que nós precisamos fazer de romper com o nosso passado. Mas esse já é um assunto para uma outra palestra, uma outra conversa. Bem, a questão do ancoramento já falei, e a última é a questão do merecimento. Essa é bem complicada, porque muitas vezes nós não nos achamos merecedores de receber coisas boas da vida, de ser tratado de uma maneira mais positiva, mais saudável, né? Inclusive, esse sentimento do não merecimento acaba levando a pessoa a um nível de submissão muito grande, onde ela acaba por se anular completamente e deixa passar todas as oportunidades que ela tinha disponível para essa nova experiência no corpo físico. Então, por hoje, nós estamos encerrando a nossa palestra e aguardo todos vocês no dia 2 de abril para o nosso encontro presencial, onde eu vou estar com a minha mesa radiônica apresentando o meu trabalho, né, da radiestesia de cura, da desconexão dos nossos registros, das nossas frequências baixas do campo emocional. Estarei também conversando, né, sobre o nosso sistema energético, quem quiser fazer uma avaliação. E estarei com uma palestra no presencial, onde nós vamos nos deter no chakra cardíaco e tudo aquilo que impacta, né, as nossas emoções, todas as nossas experiências, boas e más. Então aguardo todos no dia 2 de abril, no Gimbi da Repelva, em Cascais, e até breve e até o próximo encontro. Agradeço a companhia de vocês.